E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta Mibe Oliveira, atleta de fisiculturismo, e no vídeo de hoje eu estarei falando da minha participação nesse último campeonato que eu participei e estarei falando sobre federações, estratégias de carb up, backstage, formatos de categoria. E é isso aí, pessoal. Acredito que vai ser um vídeo interessante para quem se interessa por esse tipo de assunto e chega de conversa e vamos para o vídeo. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, hoje é dia 18 de dezembro, sexta-feira. A competição aconteceu no domingo passado, dia 13. Então, eu fiquei um tempo sem gravar porque eu estava muito desgastado. Essa, sem dúvida, disparado, foi a competição que eu mais tive desgaste físico no dia, né? Falando assim do dia da competição, né? Foi uma competição que eu tive muito desgaste, mesmo porque eu participei de 3 categorias, né? Então você que é atleta e você que compete e assiste aqui o canal, sabe que não é fácil participar de 3 categorias, né? Porque às vezes elas são em horários espaçados. Então, e dependendo do seu resultado, quanto melhores forem os seus resultados, você vai ter que ficar segurando o físico ali para uma possível disputa overall, né? Com os atletas campeões das outras divisões dentro de uma mesma categoria que eu vou falar um pouquinho para vocês mais para frente. Então, pessoal, eu participei de 3 categorias nessa competição. Eu participei, a princípio, eu fiz minha inscrição na categoria Class 1, né? Para quem não conhece ainda o formato das classes, categoria dividida por classes, ela é definida por altura, de uma altura X até uma altura Y. O atleta ele pode se inscrever ali sem limite de peso. Então, pressupõe-se que é uma categoria que é bem difícil, né? Porque o atleta não precisa se preocupar em bater peso, ele já sabe que ele é daquela determinada classe. Então, quanto maior a massa muscular, né? Quanto maior o volume, maior a definição, aí vai depender do que o atleta, da estratégia do atleta, ele fica livre ali para colocar o peso que ele quiser. Então, a categoria Class 1, ela é a categoria para atletas acima de 1,79 m. É a categoria dos atletas mais altos, né? Então, existem algumas federações que adotam esse formato. No caso dessa competição que eu participei, é uma competição que teve pela Federação UABA, a UABA Brasil, que está aí no seu terceiro ano, indo para o 4º ano em atividade aqui no Brasil, uma federação criada por este atleta aqui que vocês devem já conhecer, né? Que vocês, principalmente vocês que assistiram aí o Pumping Iron, você que conhece fisiculturismo, esse aqui, Serge Nubret, fisiculturista francês, né? Um ótimo fisiculturista. Ele fundou essa federação há muitos anos atrás. A UABA é uma federação muito tradicional na Europa, e inclusive na Europa, mesmo ela não sendo a federação mais conhecida no mundo e na Europa, ela é a federação que melhor paga para atletas amadores ali no continente europeu. Então, se você quer seguir ali, acompanhar, você tem o Instagram da UABA Internacional, UABA Itália, UABA Ucrânia, UABA Brasil, tem de diversos países, e a maioria dos eventos dele, profissionais e eventos, né, de nível campeonatos mundiais e Mister Universo, geralmente são na região da Europa. Então, é isso aí, pessoal. Então, ela veio para o Brasil já há alguns anos, e a federação do Serge Nubret, do lendário Serge Nubret. Então, é isso aí. Então, essa divisão de classes, na UABA, no caso, tem a classe 5, 4, 3, 2, 1. Então, classe 5, atletas com estatura bem baixa, vai subindo até chegar à classe 1. Então, só um apanhado para vocês terem uma noção aqui. Vocês podem pesquisar isso no Instagram das federações, nos sites, enfim. No YouTube tem material, tem muita coisa. E geralmente no começo do ano as federações abrem cursos
de formação de atleta e de arbitragem. Eu, inclusive, tenho 2 cursos pela federação. Muito importante, pessoal, quem quer ser treinador, quem quer ser atleta, participar desses cursos de formações de atletas, para que você possa entender os critérios de julgamento, para que você ganhe sua apostila, para que você estude, para que você entenda o que a federação pede. Então, que isso varia muito de federação. Tem alguns detalhes que variam bastante. Então, para que você entenda a vertente ali, como que pensa, né, a federação aqui no o que ela vai pedir do atleta, o que ela busca no seu atleta. Então é uma federação que eu já conhecia todo o esquema, eu sei o que os juízes, o que agrada aos árbitros nessa federação e é isso aí. Então, recapitulando, eu participei da categoria Class 1, atletas acima de 1,79 m e a princípio me inscrevi na categoria pesada, aqui no formato desse evento. Em especial era para atletas acima de 93 quilos. Porém, o meu peso ele foi baixando muito durante o processo de finalização. Então, eu comecei com mais de 93 quilos, o meu peso foi baixando. E pelo fato de ser pesado no dia, nesse evento em especial, a pesagem foi feita no mesmo dia, então o atleta já pesa ali desidratado. Então, eu acabei caindo 2 categorias abaixo da pesada, mas não teve problema nenhum, pude me inscrever na hora de acordo com a categoria que eu me enquadrava de peso. Então essa categoria de peso, aí a gente esquece a altura, a gente só o peso que é o atleta, não importa a altura, o peso que ele se encaixa ali, do peso Y ao peso X, ele pode estar se inscrevendo. Então o meu peso, eu acabei caindo na categoria média, né? Não, na categoria meio pesada, na verdade. Eu pesei 87,5 kg na pesagem, uns 3 quilos a menos do que eu competi no evento anterior, que foi o Muscle Contest Rio, na categoria que alguns de vocês acompanharam aqui. Então, eu entrei mais leve ainda. Então, acabei caindo na categoria meio pesada, que é até 93 quilos. Por pouco, eu não caio na média, mas assim, as questões de categoria de peso eu não estava muito me importando qual categoria queria cair e deixei em aberto também uma possibilidade de eu estar competindo na categoria Classic Physique. Aí vocês dizem, pô, mas você não disse que você não queria mais competir na Classic, que a Classic tinha poucas poses? Calma aí que eu vou chegar lá. Então o que acontece? Meu peso 87,5. Então, para que eu me enquadrasse na categoria Classic Physique, o meu peso máximo deveria chegar a 89,1 kg. Agora eu vou explicar a conta aqui para vocês. A conta é totalmente diferente do formato da NPC, que para minha altura o peso máximo são 96 kg, que é muito peso, eu estou muito longe disso, né? Então, no formato da UAB é um formato um pouco mais, é bem mais reduzido. Então funciona da seguinte maneira: a altura é mais 10% em peso. Então, o que significa? É mais ou menos isso, pessoal. Um atleta de 1,80 m, 1,81 m, mais 10%, mais 8,1 kg, e o que dá no final é o que o atleta pode pesar. No caso, eu não sou muito bom de matemática, mas é mais ou menos isso. 89,1 kg para um atleta de 1,81 m. Então, é muito mais vantajoso para mim, e eu acredito que esse é um meio termo muito interessante, que se assemelha muito com o fisiculturismo clássico da Federação NABA, onde eu fui campeão brasileiro, campeão paulista, que tinha um limite de peso bom, maior do que o da IFBB Internacional, né, da IFBB Brasil, porém não tão baixo como da IFBB Brasil, porém não tão alto como o da Classic, fica ali um meio termo, né? Então, o que acontece? Para minha altura na IFBB seria mais ou menos 86 quilos na IFBB Internacional. Na UABA, nesse formato, 89,100, e na NPC, na Classic Physique, 96. Veja que são muitos extremos, né? Então, esse formato da UABA, ele fica ali um meio termo, que no meu caso, para o meu físico, para o meu nível atual, ele se enquadra muito bem, e mesmo assim ainda ficou, por eu estar desidratado, ainda ficou faltando um pouco de peso para que eu pudesse preencher ali o total de peso. Então você vê, nem na UABA não entrei no limite, mas em campeonatos, eventos oficiais, eventos internacionais, eventos de grande porte,
né? Esse era um evento regional, mas em eventos de grande porte, geralmente os atletas são pesados um dia antes, então daria ali mais ou menos, eu entraria ali meio que no limite da categoria, seria bom para mim, ou perto do limite. Então foi um formato que me agradou bastante, e o que me agradou mais ainda nesse formato de Classic Physique foi que é totalmente diferente em cima do palco, né? Como eu falei para vocês, na NPC o atleta vem até o centro do palco, faz 2 poses e vai para o canto, depois ele volta, basicamente ele faz 4 poses e acabou o campeonato para ele. Então eles já escolhem ali o primeiro confronto e as poses ficam girando ali em 4 poses, basicamente, que eu acho muito pouco. E é muito corrido, é muita gente no palco, é bem complicado, tanto para árbitros. Já conversei com árbitros, eles falam sempre a mesma coisa, é muito difícil. Você imagina um árbitro ali 12 horas arbitrando, a mesma mesa de arbitragem, arbitrando 600 atletas. Vocês acham que o cara que vai ser humanamente possível você escolher os melhores sempre? Vão acontecer algumas coisas ali que às vezes até acaba, não é nem por maldade, às vezes acaba passando, é o cansaço mental, é bem complicado, pessoal. Então nesse evento em especial tinham aproximadamente 220 atletas, que foi bastante. Então vocês vejam que existem vários formatos de categoria Classic hoje em dia. Porém, o que mais me agradou, continuando, é que os atletas nessa federação, na UABA, eles fazem as mesmas poses do bodybuilding sênior, sem distinção. Então nós temos aí os quartos de volta, temos a expansão de dorsal de frente, temos a expansão de dorsal de costas, temos o tríceps lado, temos a expansão, temos o mais musculoso, todas as poses do bodybuilding tradicional temos no Classic Physique. Então isso é muito bom. Se você tem um quarto de volta bom, você tem o quarto de volta, os 2 perfis, são 2 poses, no meu caso, um quarto de volta que eu considero que seja uma pose legal que eu faço, então eu tenho 2 chances ali de estar confrontando com atletas que podem às vezes até ser melhores do que eu em outras, então tem uma competitividade melhor. Agora você já não tem essas poses, aí você tem lá 2 poses que você já não é muito bom, você tem 4 poses, meu amigo, tem 4 poses e a pose clássica favorita que não tem esse peso todo, né? Então, nesse formato você tem todas as poses, então você tem mais chances de mostrar o seu trabalho. Então é isso que eu penso hoje em dia, pessoal. Até fiz uma postagem aqui nas comunidades falando sobre isso, falei um pouco disso no meu Instagram também. Não importa o lugar que eu esteja, não importa a federação, se ela é glamurosa, se ela é rica, se ela é conhecida, se ela tem cobertura da mídia maromba, vamos dizer assim, da grande mídia maromba, não interessa onde eu estiver. Eu quero simplesmente ser avaliado e mostrar o meu trabalho, e ali que o fotógrafo tire as fotos, que eu possa tirar as fotos, mostrar o meu físico, guardar aquilo ali para mim, e também que eu possa mostrar para os árbitros o que eu melhorei de um ano para o outro. E às vezes em 4 poses você não consegue mostrar tudo isso quando tem as 4 poses, né? Então é muito complicado, pessoal. Eu já cheguei a ver palco aí com 44 atletas, então é muito fácil você ficar criando categorias, aí chega na hora do julgamento, você coloca o cara para fazer 2 poses, 4 poses, acabou, manda todo mundo embora para casa. Então injustiças podem ocorrer, né? Às vezes não é de propósito, mas às vezes por inflar tantas categorias, tantas divisões, tantas coisas, e você não dá conta nem de fazer o básico, que para mim o básico é que o atleta, no mínimo, tudo bem, mas são 4 poses, o Classic da federação tal, tudo bem, não tem problema, 4, 5 poses, 4 e mais a pose muscular a pose clássica favorita. Tudo bem, mas que pelo menos você tem os quartos de volta, como tem campeonatos amadores fora. Eu acabei de ver esses dias um campeonato que o Tony Hughes participou, Classic Physique, NPC, teve os quartos de volta e teve as poses. Então eu acho que o atleta merece isso, ele merece ser avaliado por todas as poses, pelo máximo de poses possíveis. Essa redução de poses, você acaba matando o atleta na competição. O cara treinou o ano inteiro, às vezes, para aquela competição. Aí você pega o cara ali em 30 segundos, você acabou com... Você não deixou o cara mostrar o trabalho dele inteiro. Mas o juiz bom, ele já sabe, não sei o quê. O juiz bom, ele sabe, mas ele não adivinha qual pose, uma pose que o cara não fez. Por mais que o juiz seja bom, o cara tem que fazer todas as poses.
E na UABA, engraçado, eles não têm a pose clássica favorita, mas ela fica em aberto ali, caso você queira fazer ela na apresentação individual ou em algum outro lugar. Mas eu prefiro mil vezes que não tenha a pose clássica favorita, porém que tenham todas as poses compulsórias do bodybuilding tradicional. Para mim já está perfeito. Então é isso aí, pessoal. Isso que eu tinha para falar para vocês sobre formatos de categorias. Então eu voltei pensando muito ali, né? Quando eu voltei do Rio de Janeiro, tem alguns formatos, algumas coisas que não vêm me agradando, então é bem complicado. Então eu vou competir onde eu acredito que eu futuramente, não estou pensando tanto nisso agora, mas futuramente eu vou competir onde eu puder mostrar o meu trabalho, né? Não estou dizendo, nunca mais eu vou em tal lugar. Não, posso ir também, mas assim, eu vou dar preferência para lugares onde eu possa mostrar o meu trabalho. E como mostro o trabalho, é o resultado final através das poses. Então esse é o jeito que nós mostramos o nosso trabalho, não é de outra forma. Essa é a única forma que nós temos de mostrar o trabalho. Então, se você já corta ali 5, você já corta 4, 5, 6, 7, 8 poses, fica difícil, né? Porque nem todo mundo é bom em todas as poses. Às vezes você, nessas 4 poses, você não tem uma vantagem muito grande, né? Então, que algum outro atleta pode ter. Então, quanto mais poses, maior o equilíbrio que você vai ter entre os atletas numa competição. Essa é a minha forma de pensar, não sou o dono da verdade, essa é a minha visão. E o que eu posso fazer? Procurar lugares que se encaixem com o meu tipo de pensamento atual, que é esse, né? Então não importa se eu vou estar numa federação glamurosa, uma federação que não tem tanto glamour, uma federação mais concorrida, uma federação mais disputada, vocês podem dizer o que for, eu quero simplesmente mostrar o meu trabalho da melhor maneira possível. Então isso que eu tenho que falar de categorias. Então é isso aí, pessoal, já falei de algumas coisas. Então, por que o evento foi tão desgastante assim para mim? Foi um dia assim de uma média ali de temperatura de 27, 28 graus de máxima. Então foi um dia quente, mas não foi um dia absurdamente quente, né? Como nós conhecemos aí às vezes nessa época do ano, não foi nada de absurdo, de 33, 34, 35, 36, 38 graus, graças a Deus. Então houve um imprevisto. O campeonato estava programado para ser no Teatro Municipal da cidade, né, que tem uma estrutura ali grande, bem diferente, e de última hora ele teve que ser, a prefeitura teve que fazer reparos ali reforma, está fazendo uma reforma ali em alguma parte do teatro, então a prefeitura não cedeu o espaço e teve que ser realocado em uma associação esportiva, que era bem menor, então até o público foi reduzido mais ainda e ficou bem reduzido, e a questão do backstage, por ter muitos atletas, né, ficou ali o backstage ficou bem carregado, bem lotado. Então, quem trabalha com o evento sabe, imprevistos acontecem, e com esse negócio esse ano foi um ano bem conturbado, né? Então tiveram eventos até cancelados, eu tinha até medo que cancelassem esse evento. Então, as medidas restritivas elas foram aumentando tudo. Então, só de ter tido o evento ali, né, da maneira que teve, já foi válido. Então, o que acontece? Mas o lugar, por ser um lugar reduzido, uma quantidade muito grande de pessoas no mesmo lugar, a temperatura ela ficou muito elevada. Então, era muita gente no backstage e era muito difícil ali, ficou bem abafado. Então a gente faz a pintura, tudo, então tanto que em várias fotos vocês vão ver que a pintura escorreu bastante. Então quando você vê que é um atleta ou outro que a pintura escorre, às vezes pode ser o cara que fez a pintura muito em cima da hora. Não foi o meu caso, eu fiz ali uma pintura com antecedência na minha casa, alguns dias, um dia antes, tal. Só que quando você vê muitos atletas escorrendo, então já é um caso de que realmente o lugar estava muito quente, né? Então o que acontece? Não tinha como a pintura segurar daquele jeito. Então tinha a questão do palco, a iluminação muito próxima, que fazia com que escorresse mais ainda. Mas isso é normal, né? Todo mundo estava nas mesmas condições, então a arbitragem ela pressupõe que está todo mundo nas mesmas condições, você não vai ser penalizado por uma condição ali que não foi culpa sua na verdade. Então, mas só para explicar isso, quando saírem as fotos, vocês vão ver que
muitas fotos eu estou ali muito bem empurrado. Então o que acontece? Então estava muito quente, pessoal, e no começo do evento, até a primeira categoria que eu entrei, que era nas classes, mais ou menos na metade ali das categorias, vamos dizer assim, nos primeiros 30% ali dos atletas, o backstage estava muito cheio e não tinha como, assim, às vezes não tinha como você ter um espaço para fazer uma flexão ali de braço, uma coisa, não tinha espaço, né? Então eu acabei também, na maioria das vezes que eu subi no palco, eu fiz muito pouco aquecimento ou nenhum. Então, pelo motivo de estar transpirando, perdendo muito líquido, eu não parava de perder líquido, e molhava, e secava, e retocava a tinta, e não sei o que, e retocava, às vezes eu tentava aquecer um pouco, escorria mais ainda, e uma loucura, e perdendo água. Então o que acontece? Então acabei perdendo bastante água, desidratei muito, né? Eu tinha o meu planejamento, o meu protocolo de desidratação, porém ele foi ampliado ali muito por mais 50% ali, eu diria. Então eu nas minhas contas ali, pelo que eu sei, pelo que eu vi, pelo que eu calculei, pesei também, não só a olho, pesei na balança também, eu perdi cerca de mais 3 litros de líquido no dia do campeonato. Então eu cheguei ali, talvez no final do dia, eu já estava ali no final da última categoria, eu já estava na casa dos 84 quilos. Porém o físico segundo a arbitragem, o meu físico na parte da frente, na parte das pernas, ele foi drenando cada vez mais. Eu fui ficando cada vez mais com aspecto mais dry ainda, porém nas costas não tiveram mudanças. Esse foi o feedback que eu tive. Eu perdi água em todo o corpo, porém as costas se mantiveram iguais. Estava segurando um pouquinho de água ainda. Pouco, mas não estava no mesmo nível da parte da frente. Esse foi o feedback que eu recebi, muito interessante. Isso aí é uma coisa individual, né, pessoal? Existem pessoas que elas seguram águas ali em lugares, cada pessoa segura em um lugar mais, outros menos, isso é bem normal, né? Então, isso aí, mas é importante estar sabendo isso para as próximas oportunidades. Então, pessoal, por eu ter participado de 3 categorias e ter conseguido vencer 2, eu tive que participar ainda de mais 2 disputas de overall. Então isso foi mais cansativo ainda. Então quanto mais você ganha, mais você vai ficar até o final. A categoria de peso e as categorias de altura, elas foram ali meio que na metade do campeonato. Já a categoria Classic, ela foi uma das últimas, junto com a Men's Physique. Então, ou seja, eu fiquei o dia todinho ali naquele processo. Aquece, pinta, retoca, escorreu, retocou de novo, subiu no palco, voltou, trocou de sunga, retocou, isso aqui, transpirando. Então isso fez com que o desgaste fosse assim, um desgaste, fora os confrontos foram bem complicados. Geralmente eu ficava ali na pontinha, aí eu ia brigando ali, posição por posição, e trocando até chegar no meio. Aí às vezes continuava, às vezes voltava voltava para o meio, mas vinha lá do cantinho, disputando pose a pose, e foi assim em todas as categorias, foram assim em todas as categorias. Então o resultado final foi esse. Categoria meio pesada, fiquei em 3º lugar. Atletas muito bons, inclusive um atleta, o Badé, né, que o pessoal mais antigo conhece. Eu assisti esse atleta quando eu tinha por volta de 22, 23 anos. Eu assistia ele competindo, quando eu nem imaginava que eu subiria num palco assim, né? Eu tinha vontade, mas nem imaginava que um dia iria subir num palco, e esse final de semana estava competindo contra ele. Já ouvi em revistas várias coisas, né? Ele era e continua sendo um grande atleta, né? O pessoal aqui de São Paulo, o pessoal conhece bastante ele. Então é uma coisa muito legal, né? Você está competindo contra um cara que você assistia ele há quase 20 anos atrás. Então a musculação, o bodybuilding permite isso, né? Isso aí eu acho muito legal, uma coisa que vai ficar sempre marcada, né? Então eu fiquei em 3º lugar na categoria meio pesada. Na Class 1 eu fui campeão da categoria Class 1, atletas acima de 1,80 m, e fiquei bem posicionado no overall. No overall da Class 1, fiquei muito bem posicionado, fiquei entre as primeiras colocações ali, entre os 3, se eu não me engano, na categoria, entre os 3 atletas ali no overall, mas não ganhei o overall. E na Classic, eu fui campeão da Classic acima de 1,80 m, eram 4 divisões.
até 1,72 m, até 1,79 m, até 1,80 m, as 4 divisões, né? Seria é diferente um pouco as divisões, porque ela só vai até 1,80 m. Então, acima de 1,80 m, não tem mais divisões. Então, divisões dos atletas mais baixos até os mais altos. Então, eu fui campeão da categoria acima de 1,80 m, porque eu tenho 1,81 m, e fui campeão overall, né, da Classic Physique, finalmente, depois de 7 anos competindo, meu primeiro título overall em uma categoria oficial. Já tinha ganhado um overall, inclusive até em Jandira, mas não era uma categoria oficial. Era uma categoria teste que não tinha no quadro oficial da UABA, que na época nem era da UABA, na época era da NABA. Então, o que acontece? Então, fiquei muito feliz, foi meu primeiro título overall, e eu fiquei muito feliz de ter conseguido isso. Então, para você ver, tem pessoas que já estreiam sendo campeões overais, tem pessoas que o processo demora mais um pouquinho, mas se você trabalha ali, uma hora chega, né, pessoal? Então, fiquei bastante feliz e gostaria agora de ganhar um campeonato overall, um campeonato de um porte maior, quem sabe, né, futuramente, mas não vamos pensar em competições agora, né? Preciso agora, vou passar tudo para vocês, tudo que eu vou fazer mais para frente, quais são os próximos planos e vamos lá. A estratégia de Carb Up, ela foi diferente dessa vez. Eu fiz o campeonato era domingo, eu comecei o Carb Up quinta, estendi o Carb Up sexta, um Carb Up razoavelmente, ali um Carb Up não tão forte, mas também não tão fraco, um Carb Up mediano ali, bom, né, em 2 dias. No último dia, que era na sexta, eu fiz uma estratégia diferente. Eu fiz muito low carb, aumentei as proteínas, aumentei as gorduras, para que eu tivesse ali, que no sábado de manhã eu tivesse com a cintura extremamente amarrada. E por mais que eu acordasse flat, eu iria corrigir isso no backstage. E foi o que eu fiz. Então, segui todo esse plano, fiz a quinta e sexta, um carb up moderado, né? E no sábado eu fiz ali uma dieta low carb, voltei para minha dieta low carb, gorduras boas mais altas, limpas, e proteína, uma quantidade de proteína também, e carboidratos ali vindos de fontes indiretas, vindo de fontes ali vegetais, verduras, essas coisas. Então, quando chegou no dia do campeonato, levei várias coisas, levei vários carboidratos de índice glicêmico bem alto, alguns produtos industrializados, né? Nesse caso é cabível, né? Coisas que enchem ali o físico muito rápido. Então eu fiz a ingestão, cheguei chegando lá no campeonato, aquele calor, tudo, fiz a ingestão ali de alguns carboidratos de nível mais alto ali, coisa mais pastosa. Vou falar para vocês, tinha um pouco de doce de leite, um pouco de leite condensado, tinha um pouco de cereais matinais, só que eu tinha tudo na bolsa, eu podia usar tudo que eu quisesse. Tinha um pouco de salgadinho e tinha também, eu já tinha reduzido, praticamente cortado a água, né? Tinha um pouquinho, mas muito pouco já, né? Então fiz a utilização de alguns desses, mas foi muito pouco. Tanto que eu faltando algum tempo ali, comecei a comer um pouco daquilo ali, né? Então, e aqui são coisas que também não promovem ali um enchimento gástrico. Então, fiz ali o meu esquema, lógico que tem uns macetes, né? Não é qualquer tipo de doce de leite, qualquer tipo de leite condensado. Tem um macete certo aí. Esse é o toque final. Então, o que acontece? Fiz essa utilização, porém, aí o físico começou a responder, né? Deu uma melhorada, puxou um pouco mais, ficou um pouco mais dry, ficou um pouco mais... Eu acordei de manhã bem, gostei do físico que eu vi de manhã, porém vi que dava para melhorar muito ao longo do dia, pela experiência a gente sabe, né? Mas já estava melhor do que nas outras competições, logo na parte da manhã. Porém, eu sempre estava com uma tendência de ficar piorando ao longo do dia, e dessa vez eu melhorei ao longo do dia, foi bem interessante. Então, depois que eu comecei a comer, o físico começou a entrar um pouco mais, mas foi muito pouco, viu, pessoal? Não foi nada, foi pouquíssimas colherzinhas assim, foi muito pouco. Aí o físico começou a entrar, a vasodilatação melhorou, o volume melhorou um pouquinho,
poderia ter comido mais? Poderia, mas o que poderia acontecer? Poderia passar do ponto, poderia embaçar ali a linha de cintura, que acontece bastante comigo, poderia embaçar mais as costas, então eu preferi o menos, e o menos foi necessário para que eu pudesse conseguir esses resultados. Eu estava numa forma, um físico bem definido, talvez um dos físicos mais definidos que eu já apresentei até hoje, um dos. Em relação a peso e volume, peso e definição, acho que a gente foi o melhor físico que eu já apresentei até hoje. Vocês vão ver em algumas fotos aqui. Então, é isso aí que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Então, dessa vez eu acabei melhorando ao longo do dia, fiz algumas melhorias dentro do backstage. E eu até tentei aquecer um pouco tudo, mas eu estava com dor de cabeça. Ao redor do olho aqui, eu estava com umas dores aqui no olho, esses vasos que ficam e não era pressão, minha pressão estava normal, tanto que eu cheguei em casa minha pressão estava baixa. Minha pressão estava abaixo do normal, então não era nada de pressão, porém um incômodo aqui nos olhos, eu não sei se é porque eu estava de lente e a lente sujou um pouco por causa do Protan, vou ter que jogar ela fora. Então é isso aí, pessoal. Eu tive ali momentos ali que eu tive que, porque às vezes você também não pode ficar deitando toda hora, você já passou a tinta, já passou o óleo, é bem diferente, pessoal, do que vocês assistem aqui na internet. Então, cada vez que você... Eu tive que me retocar tantas vezes que eu gastei um pote de pasta de pintura inteiro. Isso aí às vezes dá para muitas competições. Eu gastei tudo num dia, praticamente tudo num dia. Então, é isso aí que eu tenho para falar para vocês, pessoal. E teve momentos ali que eu tive que dar uma deitada ali, que, nossa, parece que eu ia dormir ali, parecia que eu não conseguia mais levantar, assim, dores nas costas, muito cansaço, né? Cãibras não tive problema, né? Tive só um comecinho de uma cãibra, assim, um pouco mais, logo parou, assim, uma cãibra, nossa, quase que aqui no cóccix, eu nem sabia que tinha músculo ali perto, bem ali mesmo. Aí, o que aconteceu? É isso aí, pessoal, não é fácil, não é mar de rosas, não é aquele negócio que vocês assistem ali, tem um cara aqui no backstage, tem outro ali, não, às vezes está tudo um em cima do outro, todo mundo colado, e eventos são assim, pessoal. Então eu fiquei até imaginando, falei, imagina um cara que nunca competiu, se ele pegasse um campeonato desse, ele ia ficar assustado, isso pode acontecer. Então, se vocês pensam em competir, estejam preparados para tudo. E a questão do backstage ali o pessoal tentou fazer o melhor possível, né? Tinha ali água, Gatorade, muitas coisas, bananas, maçãs, uvas, né? Até uva tinha, nunca tinha visto isso. Então tinha ali uma bela mesa ali, chocolatinhos Hershey's, tinha várias coisas ali na mesa ali. O pessoal tentou fazer o melhor que podia, mas com a quantidade, é o que eu estava imaginando isso, com a quantidade de atletas com um lugar pequeno, poderia ser que ficasse um pouco complicado, mas como aconteceu esse imprevisto aí com a prefeitura, e nesse ano que está tudo tão difícil, não dá nem para a gente ficar reclamando, né? Então, e é isso aí, ano que vem com certeza as coisas vão melhorar, as estruturas de maneira geral, todas as federações vão melhorar, se tudo der certo, se Deus quiser. E é isso aí, pessoal, isso que eu tenho para falar para vocês, e foi tudo tranquilo, e a mesa de arbitragem também, eu achei o condicionamento, isso aconteceu o que sempre deveria acontecer nas competições. O volume é importante, sim, porém se ele vem junto, antes do volume, o volume tem que vir condicionado, como sempre foi. Então, atletas que estavam mais condicionados estavam ganhando de atletas menos condicionados, que eram maiores, né? Até por uma questão de lógica, quanto mais condicionado você está, a tendência é que você pese menos e que você fique até menor, né? Talvez você não aparente estar tão menor, você é menor, porque às vezes você pega um cara, se um cara está com um BF muito maior que o seu, é lógico que você vai ficar muito menor do lado do cara, né? Tipo, então eu tive a oportunidade nessa competição de ganhar de atletas que estavam ali com 20 e até 25 quilos a mais do que eu. Então isso é o fisiculturismo, essa é a beleza do esporte, né? Um fisiculturista com características, vamos dizer assim, clássicas, estar lá no meio dos outros atletas com características sênior e ter alguma chance de vencer, porque o volume só é contado se ele for precedido de condicionamento. Então isso é fisiculturismo, na minha visão, isso é fisiculturismo. É o Frank Zane ganhar do Bertil Fox, é o Lila Brada ganhar do Lu Ferrino,
É isso, entendeu, pessoal? É te dar essa possibilidade, tipo, que você possa ganhar numa linha, que você possa ganhar na definição. Sim, o volume sempre foi muito importante. Vários atletas ali, que tem várias competições que eu posso citar aqui, que o volume, só que um volume vindo com definição, né? Ah, o Arnold era o maior. Sim, ele era o maior e ele era o mais definido. Tudo bem, né? Agora você pega um cara que não está definido, você joga lá. Ah, ele tem uma linha legal. Tudo bem, a linha é legal. Ah, ele tem uma linha legal e ele tem, sei lá, ele tem uma linha boa e ele tem um volume bom. Tá, mas ele tem esse volume todo porque ele não está seco. Se tiver todo mundo com o mesmo BF, se você pudesse pôr uma máquina ali, um scanner, uma máquina, sei lá, dos Jetsons lá, e colocar todo mundo com o mesmo BF, você ia ver que os caras iriam diminuir muito. Você pega um cara ali que está com 16, 14, 12% de BF, e você pega e põe um cara do lado que está com 7, com 6, com 5, é muito difícil. Esse cara aqui está maior do que esse, é matemática pura. Então, a mesa de arbitragem, eu gostei eu gostei do tipo de avaliação, não é porque me beneficiou, mas eu sempre fui assim. Na maioria das vezes que eu competi, você está com uma gordurinha ali, você está com uma sobra aqui, você está meio liso, é canto de palco. E tem alguns lugares que isso não vem acontecendo. Eu cheguei a ver aí alguns atletas, sei lá, eu não vou dizer nomes aqui, mas todo mundo sabe, atletas que estavam extremamente condicionados e perder para cara que você vê que o cara não fez nem dieta. Então isso sempre foi, desde que eu comecei no fisiculturismo, isso sempre foi visto. Os juízes, todo mundo sempre via, falou, ó, legal, aquele cara fez dieta. Não, aquele ali não, porque ele tá liso, ele não fez dieta. Então os caras olhavam isso, eles não queriam saber, ele tem uma linha bonita, ele faz vácuo, ele é de X. Não, beleza, mas ele não fez dieta. Então, isso sempre foi assim. Aí de uns anos para cá, às vezes, a linha e o volume está sobressaindo, porém um volume que não é precedido de definição. Então, quando o volume é precedido de definição, você não tem o que falar, é unânime, é campeão. Se você está seco, está definido, dificilmente você vai perder. Às vezes a sua linha pode não ser muito bonita, você pode ter uma cintura meio larga, você pode... E outra, poses. Eu vou falar para você, pessoal, eu não era o melhor atleta no palco. Em algumas categorias eu com certeza não era o atleta mais completo. Porém eu estava com uma boa definição e eu posei de uma maneira melhor, segundo até pessoas da plateia. Até a gente veio me falar isso, ó, você não tinha melhor estrutura, você não era o melhor atleta, mas na hora de mostrar as poses, você mostrou de uma maneira que o cara que era melhor que você não conseguiu mostrar. Tem isso também, pessoal. Você tem que saber mostrar o seu físico. E o juiz, ele avalia o que ele está vendo. Tem lugares que eles não aceitam que o cara esteja com a pintura fosca. Tem lugares que a arbitragem ela gosta que o atleta entre um pouco. Isso já vai de federação para federação, isso já é outra questão. Mas você tem que conhecer, por isso é bom conhecer a federação. E você ir nos campeonatos e você observar o que os caras querem antes de você competir na federação. Então o que acontece? Então essa questão de avaliação é bem complicado, pessoal. Vocês têm que ter em mente isso. Poses. Não adianta você ser o melhor atleta que está andando no backstage. Eu cheguei a ver caras ali, eu falei, pô, aquele cara ali tá muito bem. Aquele cara ali é muito bom. Mas a gente vai ver na hora das poses. Então, na hora das poses, muda tudo. Você pode pegar um cara com físico fantástico, ele não sabe expandir a dorsal, ele relaxa as pernas a todo momento, então ele está com a perna extremamente cortada, só que a perna dele fica relaxada 80% do tempo. Então, quando o juiz for bater o olho para ver a pose, se ela não estiver pronta, se ele tiver com algum erro, ele perdeu para o cara do lado, que na hora ele estava preparado. O juiz não vai falar, não, mas ele é melhor porque eu vi ele andando no backstage, ele é bom. Não, o juiz ele tem aqueles segundos ali para estar julgando ali a pose. Então, muita coisa nesse campeonato também foi definida nas poses, pessoal. Então, é isso aí. Às vezes você pode não ser o melhor, você pode não ter estrutura, mas você pode posar melhor. E assim, isso foi uma das coisas que eu explorei, uma das estratégias que eu explorei, porque às vezes você sabe quem são os seus concorrentes, você olha ali, você faz questão de menos de um minuto, você faz um raio-x ali, você vê onde que o cara peca, né? Onde que o cara está com alguma carência. Então, em cima disso, você olhando as suas características, pela experiência, você fala, ó, chegar na hora no palco, eu tenho que lembrar muito de explorar os cortes da coxa. Chegar no palco, eu tenho que explorar aqui a parte de cima aqui do femoral, do quadríceps. Eu tenho que dar ênfase nessa parte. Eu tenho que, isso se você tiver, né? O cara ali tá
tem um tronco muito bom, tem uma linha muito boa, tem uma estrutura muito boa, porém a perna dele está faltando um pouco de corte, a perna dele não fibra. Então, e o que a gente faz? Na hora a gente faz o que o cara não tem. Então, às vezes é possível de você fazer uma análise rápida ali e jogar em cima do erro do seu adversário. Então, é uma questão de estratégia. Mas é isso aí, pessoal. Então, mas se você, mesmo independente se você analisa ou não os seus concorrentes, se você fizer tudo bem feito, você treinar as poses, você não vai precisar nem, e se você tiver uma condição de pele boa, você vai sobressair bastante, você vai conseguir ganhar muitas boas colocações. E é isso que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Muito obrigado a todos que torceram ali, que mandaram mensagens positivas, fizeram críticas construtivas. Eu acredito que eu apresentei algumas melhoras, e só que é aquele negócio, tem muita coisa para melhorar. E eu tenho muita consciência, tenho muito pé no chão, que eu tenho muita coisa para melhorar em cima desse físico, né? Então são coisas que, algumas coisas a gente consegue fazer em curtos períodos, mas 90% das melhoras elas são feitas a longo prazo, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, martelando ali uma musculatura. Então não é de uma hora para outra, você tem que melhorar o abdômen, você tem que bater forte aí no abdômen, faltando 10 dias para tudo bem. A gente trabalha até a questão do dry, da pele, da desidratação, tudo, é possível, né? Como vocês vão ver depois. Porém, hipertrofia, tal, é difícil até você ganhar volume quando você está em off, com todas as condições, comendo bem e tudo. Você imagine num pré-conce faltando dias, você nem nutriente no corpo não tem mais, está conseguindo nem andar. Então é complicado, né? Geralmente quem fala isso é leigo, né? Então o que acontece? São trabalhos de anos, pessoal, né? Por exemplo, o femoral, até 2015 eu não tinha nada. Eu comecei um trabalho de posterior de coxa em 2016, 2017, quando foi 2018, 2019, aí que ele ficou aquele trabalho, uma evolução visível. Então as coisas demoram para acontecer no fisiculturismo. E algumas coisas não vão ser possíveis melhorar nunca, assim, né? Infelizmente, às vezes dá o tempo do cara se aposentar, ele não conseguiu melhorar tanto como ele gostaria, mas é possível melhorar sim. Então eu tenho muitas coisas para melhorar e mais para frente eu vou fazer um vídeo ali falando só sobre isso, quais são os planos futuros e pontos ali, coisas que nunca ninguém fez aqui no YouTube, vocês me conhecem. Então é isso aí que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado, o vídeo ficou bem longo e depois eu vou fazer um vídeo mais curto mostrando a minha participação. Vou juntar algum material, eu vou fazer um videoclipe aí, um fundo musical bem interessante para que vocês assistam. Isso que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Advanced Labs, que foi a única empresa que me apoiou, né, nessa temporada, e muito obrigado a todos, os melhores produtos, os melhores recursos em termos de recursos, né, desse tipo de recurso. Eu não tenho que reclamar, fiz tudo que eu gostaria, nas dosagens que eu gostaria, e foi nesse quesito, foi a melhor temporada de todas, porque eu até então nunca tinha tido um apoio como esse. Então, muito obrigado, Advanced. Os melhores produtos você encontra no catálogo deles, e o contato sempre está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal, muito obrigado a todos, fiquem com Deus. E só para fechar o vídeo, gostaria de mandar um abraço para o Gui Almeida. É isso aí, ele assiste o canal, ele comenta, conversa lá no Instagram, e ele fez, acredito que foi a estreia dele, estreou na Copa Jandira, nós tiramos uma foto, este rapaz aqui, e é isso aí, foi bem legal a gente falar sobre isso, né? Porque o canal é justamente feito para o pessoal que está pensando em entrar em competições, o pessoal que está iniciando as competições, o pessoal que já está começando ali, e eu espero que o canal tenha ajudado em alguma coisa, né, na preparação dele. É isso aí, pessoal, muito obrigado a todos, parabéns a todos os atletas que participaram da competição, e agradeço a Deus por ter me dado saúde para ter ido até o final. E é isso aí, pessoal, e assim eu encerro aí esse diário de preparação, e isso aí, agora eu volto com um vídeo longo. Valeu, pessoal, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até mais.